Uma alimentação saudável pode auxiliar no tratamento de doenças crônicas, como, por exemplo, a enxaqueca. A alimentação, ela não só pode melhorar a enxaqueca para quem já tem isso, às vezes até uma questão mais genética, quanto ela pode melhorar os sintomas e até diminuir o grau de enxaqueca, né? Algumas pessoas têm enxaqueca de ter ânsia, né? De não conseguir olhar a luz, né? De ficar até incapacitada. Então, a gente consegue reduzir isso num nível bem mais baixo. A profissional cita alguns alimentos que devem ser evitados. Alimentos industrializados. Então, por exemplo, salgadinho, bolacha recheada, miojo, alimentos que tenham o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Então, por exemplo, sazon, quinor, aginomoto, essas coisinhas assim que a gente costuma usar para tempero, que tem esse glutamato, normalmente até os próprios salgadinhos também tem glutamato, que é um realçador, então dá aquela sensação de que você está comendo algo maravilhoso, né? E que te faz querer comer mais. Então tem muito alimento industrializado que tem esse realçador de sabor, então tentar evitar ao máximo. Embutidos, então salsicha, calabresa, presunto, salame, todas essas coisinhas, além do glutamato que normalmente elas também têm nitratos, nitritos, então são coisas que também podem afetar na enxaqueca, piorando bastante. É preciso também diminuir bebidas que incentivam o desenvolvimento da enxaqueca. Cafeína, então café, coca, energético e alimentos mais estimulantes, assim, que tenham mais açúcar, bebidas mais açucaradas. Então, por exemplo, você vai lá e toma aquele suco de caixinha que é mais açúcar do que suco. Então, isso também pode te gerar por conta desse excesso de açúcar. E quando se fala em alimentação saudável, é simples. Quanto mais natural, melhor. Alimentos que tenham magnésio, porque muitas pessoas têm enxaqueca e não sabem que é deficiência de magnésio. Então, normalmente a gente faz o exame de magnésio, vê como está e a gente consegue suplementar. O magnésio é super importante para quem tem enxaqueca. Então, alimentos como, por exemplo, sementes, castanhas, semente de girassol, semente de abóbora, semente de linhaça são excelentes para a gente colocar, por exemplo, numa granola, tanto a doce quanto a salgada, né? Um pãozinho que você vai comprar integral que tem essas sementes, melhor ainda, né? Alimentos que são fonte de ômega 3. Então, se o seu grau de enxaqueca for muito grande, o ideal é você já suplementar mesmo o ômega 3. Mas se não, alimentos que tenham ômega 3. Peixes, alimentos mais de grãos também que tem. Então, por exemplo, a própria linhaça também é uma fonte de ômega 3 vegetal. Então, investir mais nesses alimentos mais naturais. Castanhas, alimentos que são ricos em selênio. Então, as próprias castanhas, o amendoim. Então, tudo isso ajuda a reduzir bastante a enxaqueca. E outra coisa que é muito importante até, a pessoa começar a se sentir, se perceber. Porque às vezes você vai começar a reparar que alguns alimentos pioram mais a sua enxaqueca do que outros. Então não é uma coisa muito genérica, é uma coisa bem individual. E é verdade, viu? Você é o que você come. Completamente verdade. Tudo que a gente come impacta diretamente na nossa saúde. No nosso raciocínio, no nosso rendimento no trabalho, no nosso rendimento no exercício, no nosso emagrecimento. Em tudo a nossa alimentação impacta, né? Então a nossa saúde como um todo, ela começa pela nossa alimentação. Não tem como uma pessoa ficar de pé se ela não comer. Ou seja, se você não consegue ficar de pé sem comer, significa que a alimentação é muito importante para você e ela não pode ser negligenciada. Então é uma coisa que a gente precisa sim estar mais atento à nossa alimentação. E uma coisa que a gente muitas vezes negligencia, a água. Então, quem tem enxaqueca, às vezes não percebe, mas é porque está desidratado. Então, a gente está num tempo super seco e tomando pouca água, você acaba tendo mais crises de enxaqueca agora, no inverno, que é mais seco, do que às vezes no verão. E não se esqueça, quem fará a leitura sobre os sintomas do seu corpo sempre será um profissional. Observar os sinais. Essas duas leituras que eu faço, sinais e sintomas. Então, se você tem algo que você está sentindo, que seu corpo não está bem, não negligencie isso, não ignore isso, não ache que porque no exame, às vezes, de sangue não deu nada, que você está bem. Se você está sentindo algo, é porque o seu corpo está gritando por algo, então você precisa tratar isso, né? E o exame de sangue mesmo, aquele check-up geralzão que a gente precisa fazer pelo menos umas 2 vezes por ano. E aí, se você identificar que ele já tem alguma vitamina que está baixa, às vezes, por exemplo, tem muita gente que tem deficiência de magnésio e de vitamina D. Aí tem dor de cabeça e não sabe o porquê, né? Aí, às vezes, só suplementando essas vitaminas ou ajustando esses nutrientes na alimentação, você já resolve parte do problema, né? Então, precisa sim, sempre procurar um profissional,
fazer esses exames certinho todo ano para ver como você está e melhorar a sua saúde. Mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, com certeza.